mas era tudo certo. Depois que a gente começou a se ouvir, foi bom. Verdade. Então tá, ó. Então eu vou agora pedir para que você contextualize para quem está chegando agora no vídeo e quer entender quem é você, né? Tá bom. Eu sou a Maria Eduarda, mas prefiro que me chamem de Duda. Então, todo mundo me chama assim. E morava em Ubatuba, cresci em Ubatuba, conheci em Ubatuba. E por conta de faculdade, eu me mudei para Campinas. Então, desde os 14 anos, eu já sabia o que eu queria fazer, que eu queria psicologia. Então, desde muito nova, assim, era um sonho. E lá em Ubatuba não tem faculdade. Então, eu já tinha isso comigo de se eu tiver que subir serra, eu vou para Campinas. Não sei por quê, nunca soube, é uma coisa que me chamou. Então, foi muito fácil a minha decisão de me mudar para cá. Completei agora, então sou psicóloga. E também acabei de publicar um livro de poesia que se chama Meu Caos. Sim, eu tô com ele aqui, ó. Inclusive, vou só deixar fixado minha imagem por enquanto, para as pessoas verem. Meu Sim. caos. Isso. Ele é muito lindo. E agora eu tô refletindo um pouco mais sobre a, a arte que você escolheu. É o espaço, né? Sim, sim. E por que isso, Duda? Ah, eu acho que me remetia muito ao meu caos. Então, quando eu pensei no título, eu já sabia há muito tempo também sobre o título. Eu conversei com uma pessoa, a gente estava falando que eu escrevia, sobre o que eu escrevia, eu tava assim, nossa, né, eu vou publicar alguma coisa um dia, isso bem no passado. Aí essa pessoa me falou assim, ah, é o compilado do seu caos. Aí eu falei, nossa, é verdade, é um compilado do meu caos, tudo que eu escrevo. Então, o título foi muito fácil, e aí eu fiquei pensando, né, a arte, como que vai ser a capa do livro? Eu fiquei nessa e não sabia o que eu queria. E eu falei, meu, todo mundo me perguntava, eu falei assim, só o que eu consigo pensar quando eu penso no título é em universo. Tipo, é a única coisa que me vem. E mesmo assim, eu não tava aceitando muito, tipo, apesar de ser a única coisa que me vinha, eu ficava, tipo, tem que procurar outra coisa, tem que ser uma outra arte. E aí eu aceitei, falei, tipo, se é a única coisa que eu penso, é isso, é pra ser. E eu gosto muito de rosa, eu gosto muito de roxo, eu gosto muito de estrelas. Então, sempre à noite, assim, eu tô olhando pro céu, eu tô procurando uma estrela. Então, eu quis essas cores que me representam e também o universo representando o meu caos. Interessante. E me conta mais sobre realmente quando estava tudo compilado e aí chegou a parte de encontrar uma editora que combinasse com você. Me conta sobre isso. Eu sou muito curioso para saber. Sim. Então, eu tinha tudo em pastas mesmo, em folha sulfite, eu escrevia sempre em papel avulso, aleatório, e colocava dentro de uma pasta. E aí, um dia eu fui organizar meu quarto, achei essa pasta, falei, ah, vou ler todos. Fiquei meio assim se eu deveria ler ou não, porque eu falei, nossa, né, pode ser que eu encontre uma outra Duda lendo essas coisas. Será que eu quero me encontrar com ela? Então, ver esse questionamento, eu falei, vamos, quero voltar, quero ver, quero saber o que ela sentia. Então, eu resolvi ler. E lendo mesmo, eu já fui separando em duas pilhas, tipo, de um, ah, gostei, e de outro, gostei, mas não combina mais comigo, ou não exporia isso para as pessoas. Então, eu já comecei na hora a pensar mesmo em mostrar para as pessoas. Eu fiz uma pilha do que eu mostraria e do que eu não mostraria. Nisso, eu fui lendo, gostei de vários. Falei, ai, mas eu acho que era melhor em uma outra ordem, alguma coisa assim, tá faltando alguma coisa. Então, eu li tudo de novo, fui colocando nas ordens que eu queria de texto mesmo. Falei, ai, combinou desse jeito, eu quero assim. Aí eu digitalizei tudo, fui pro computador, escrevi. E demorou muito tempo para isso. E fui em busca de editoras. Não sabia como, coloquei lá no Google editoras. E li, achei várias. Aí encontrei
explicando passo a passo do que fazia. Então, eu mandei primeiro para uma editora que nunca me respondeu e continuei procurando. Eu falei, eu vou achar alguma que me responda. Aí eu encontrei outra editora, me respondeu quase que imediatamente, tipo, a gente publica assim seu texto e me passou o valor. Aí eu fiquei tipo, vocês não querem nem saber sobre o que eu escrevi? E aí não bateu, meu coração não foi, porque eu fiquei, eu quero que as pessoas leiam e quem vai me publicar não vai me ler. Então eu não aceitei, agradeci, falei, vou continuar a minha busca. E aí eu achei a autografia, mandei mensagem para eles, e a primeira coisa que eles me responderam foi: a gente precisa ler o que você escreveu. E aí vai para uma análise e você vai receber um e-mail, tipo, daqui uma semana, para saber se foi aprovado ou não o seu texto. Aí eu mandei, fiquei nervosa, não contei para ninguém que eu tinha mandado. Falei, eu não vou contar para ninguém, então ninguém sabia. Eu fiquei, né, vai que não me respondem, vai que não é aprovado, várias coisas. Então eu falei, vou guardar isso para mim até dar certo. Eu ia pra faculdade todo dia ansiosa, tá chegando uma semana e não comentava com ninguém. E aí, 10 minutos antes de entrar em um atendimento, olhei meu celular e tava lá que meu texto foi aprovado para publicação. Então, eu tava muito feliz, muito empolgada, muito feliz, querendo compartilhar essa notícia. E eu, gente, ninguém nem sabe que eu tava correndo atrás disso, ninguém nem sabe que eu escrevi, ninguém sabe de nada. Como é que eu vou contar tudo isso junto? Tipo, olha, eu escrevo, eu procurei uma editora e vai ser publicado. Então, na hora, eu queria ligar pessoalmente, tipo, ligar mais tarde, contar pessoalmente, só que eu não me aguentei, assim, eu precisava pôr pra fora isso. Então, eu já tirei print, mandei pros meus pais, mandei pro meu namorado, desliguei o celular e fui atender. Só daqui a 50 minutos eu vou saber a reação das pessoas. E é isso, agora a Duda psicóloga, pronto, outro papel. E aí, quando eu peguei meu celular de volta, tava todo mundo, meu Deus, eu não acredito, como assim? A gente nem sabia que você tava fazendo isso, que você tava buscando por isso. E eu, surpresa! Nossa, eu fiquei muito surpreso também quando eu vi que você lançou, realmente. E Sim. então foi uma coisa, quando ele já estava, depois que você falou que demorou bastante tempo para escolher tudo e deixar naquela linha que você, no segmento, né, que você quisesse. Aí depois que você encontrou a editora certa, foi teoricamente rápido. Chegou, tipo, já chegou com a notícia, achei, vou lançar, já tem tal data marcada. Foi rápido, assim. Não, eu não sabia a data. Então, eles são bem. Tem um passo a passo, assim, a ser seguido. Então, foi para revisão de gramática, se tinha algum erro. Então, qualquer coisinha, assim, eles iam me notificando e eles sempre pediam autorização para mudar. E aí eu autorizava, mudava. E me deram uma janela também de alguns dias para ver se eu queria adicionar alguma coisa. Então, eu acabei adicionando alguns textos que não estavam no meio do processo. E eu escrevi novos também. Eu tinha escrito esses textos e várias pessoas vieram me falar, tipo, eu estou no livro, eu me vi nessa parte, e muitas pessoas se viram na mesma parte. Falei, e tem pessoas, não é sobre vocês, mas eu gostaria que fosse. Então tem algumas pessoas que eu escrevi os textos específicos para essas pessoas e adicionei depois, só quando eu soube já da publicação, que já estava em andamento. Então eu consegui adicionar alguns textos a mais. Foi muito bom. Foi melhor do que ter ido rápido demais. E acabei adicionando a letra também, a fonte, então foi tudo alterado, foi tudo mexido, tudo com muita calma. E pedi uma autorização para tudo, a gente ia conversando sempre por WhatsApp, e-mail. E aí foi desenvolvendo, assim. E me pediram para escrever a orelha do livro, que era uma coisa que eu não tinha, né? Porque eu não ia publicar um livro. Então eu não tinha escrito nada, selecionar a foto também, que eu não fazia ideia. E essa foi a parte mais difícil para mim. Foi escrever
na orelha do livro, o que que eu ia escrever. Então eu fiquei com o computador aberto tipo um tempão. E ele tipo, você tem uma semana para isso. E eu, meu Deus, é muito pouco, como assim? E aí eu consegui, escrevi, mostrei para os meus pais, o que vocês acham? Alguma dica? Eu quero alguma coisa? Que foto que eu coloco? Então, foi um tempinho assim, mas saiu mais rápido do que eu esperava. Acho que em menos de 3 meses, assim, já estava pronto, perfeito. A capa também, tipo, eu só dei a ideia, dei as cores, e eles que me trouxeram o modelo pronto, e foi de primeira, assim, eles, a gente trouxe um modelo, se você quiser fazer alguma alteração, eu falei, não, não quero nada, tá minha cara, não sei como vocês conseguiram fazer isso, mas o livro tá muito, tipo, parecido comigo. Uau, que experiência boa! E eu fico curioso também para saber, na verdade passam mil coisas na cabeça. Uma delas, eu acho que eu vou lembrar de todas, mas uma delas é assim, alguém pode achar engraçado que, por exemplo, geralmente a pessoa que segue para escrever livros, ela faz a faculdade de letras, por exemplo. Mas nem sempre assim, por exemplo, para você estudar psicologia, você tem que ler obras literárias de outros autores, então tá uma coisa junto da outra, né? Mas alguma hora você já se questionou, será que é, eu fiz a escolha certa? Será que eu. Porque também tem aquele medo quando a pessoa faz uma faculdade, ela pode pensar assim: bom, já fiz, agora para eu mudar, poxa, é um sacrifício muito grande, eu tenho que abrir mão de tanto estudo, já tô aqui, acho que é melhor continuar. Já aconteceu isso com você, alguma coisa assim? Não, nunca. E eu acho que foi me ajudando, assim, até a escrever. Então, eu entrava muito sobre sentimentos, emoções, eu aprendia muita coisa, eu via muita coisa. Eu atendendo também, eu via sobre os sentimentos das pessoas que estavam falando comigo e eu transformava isso em escrita. Só que como foi muito um hobby, eu nunca me imaginei, assim, como uma profissão, ser escritora ou alguma coisa, faculdade de letras. Eu sempre tive em mente mesmo a psicologia até o final do curso, então eu sempre fui muito apaixonada pela faculdade, pelas aulas, eu chegava sempre muito animada. E eu acho que é só mais um combo, assim, a escrita. Mas quando eu era bem pequena, o meu sonho, assim, era trabalhar numa biblioteca. Eu entrava em livraria e eu falava, nossa, meu sonho é trabalhar em livraria. Mas era para estar perto dos livros. Então eu entro na livraria, eu fico em silêncio absoluto, como se eu estivesse numa igreja. Eu passo a mão pelos livros, sabe? Tipo, como se fossem super delicados e pudessem se desfazer a qualquer minuto. Então acho que sempre foi uma paixão muito grande. E... Mas era isso, uma paixão, não um dever. Eu acho que, né, trabalho, tudo que a gente faz, mesmo a gente gostando muito, é trabalho. Eu me vejo trabalhando como um trabalho, assim, em psicologia, e eu conseguindo me sentir livre e ousar e me colocar no papel e me mostrar para o mundo como escritora. E fazer as duas coisas tranquilas. Eu acho que se eu parasse e falasse, não, vou fazer letras, eu vou ser escritora e, tipo, esse vai ser o meu caminho, não daria tanto certo. Eu escreveria outras coisas e talvez não o que de fato eu gostaria de escrever. Então, adiciona, né? Para você como psicóloga e tendo essas obras escritas, vão adicionar. Então, uma coisa que eu queria muito saber também, você disse para mim que tem vontade de escrever um romance. E você já tá matando essa vontade? Como que é? Já, eu tô iniciando, eu já tenho um enredo, mais ou menos. Eu sei como começa, eu não sei como termina. E eu fiquei muito pensativa no sentido de que, como que eu faço agora que realmente é uma vontade que eu quero sentar para escrever um livro, eu largo a caneta e o papel, vou direto pro computador ou não? Então, eu fiquei muito nessa dúvida, porque para mim era muito fundamental. E parece nada, né? Só que eu sentava na frente do computador e não vai. Aí eu sento na frente do papel e sai muito mais fácil. Então,
Eu falei, gente, parece que eu tava, outro dia que eu tava escrevendo com caneta antiga de pena, porque minha mão tava toda suja de tinta, assim, e eu me senti naqueles filmes, assim, tipo, ai, escritora de época. E falei, ai, comigo é assim mesmo. Só que falei, nossa, eu vou gastar mó tempão depois pra passar tudo. Eu falei, não, eu acho que esse é meu modelo mesmo de escrita. E não consegui abandonar a caneta e papel. Mas já tá indo, assim, tem um início. Já comecei a escrever, então, romance. É interessante você falar dessa questão da pena, porque realmente a nossa raça humana, ela tá há milhares de anos acostumado a essa coisa manual e até natural, né, da escrita. E a tecnologia que trouxe para nós o celular, computador, o vídeo é basicamente super recente, né? E é uma coisa que me pega. Eu me questiono muito sobre isso, porque eu considero que um audiolivro facilita, mas talvez isso seja o meu ponto de vista e eu não esteja certo. Tem vários pontos de ver a coisa, Sim. né? Mas uma coisa que eu, quando eu era criança, eu tinha vontade de ser ator. E, como eu disse, uma coisa entra na outra, né? Sempre uma coisa. E você pensa em lançar uma versão do seu livro em audiolivro? Você pensa em atuar também, trazer interpretações das suas escritas? Eu acho que eu nunca tinha pensado sobre trazer um audiolivro, alguma coisa assim. E eu participei de uma feira de livros não, uma feira do condomínio. Eu expus o meu livro e me pediram para ler uma parte do livro. E eu fiquei muito assim, o que que eu escolho, né? Se não tem um começo, meio e fim, se ele é tão único, cada parte é tão ele, que cada um vai gostar de uma parte dele, o que que eu escolho, qual que é o melhor momento. Só que na hora que eu li, eu achei totalmente diferente, sabe? Tipo, de ler em voz alta para um público do que, tipo, ler em silêncio ou mesmo, tipo, nessa voz no meu quarto. Então me trouxe, assim, uma sensação de, tipo, nossa, imagina estar no palco, né, encenando alguma coisa. Eu gosto muito de teatro, eu fiz por muito tempo também. Então eu acho que não foi concreto esse pensamento, acho que me trouxe agora que você perguntou sobre essa sensação mesmo de estar verbalizando e lendo de uma forma tão potente para as outras pessoas. É, realmente. Eu não sei se você ficou nervosa, mas eu ficaria. Ainda Eu mais por causa dessa. tremia. Por causa da dúvida, né? Não é nem insegurança, é mais que parte eu escolho. Sim, o que que eu escolho? Não pode ser pequeno demais, não pode ser muito grande, porque senão as pessoas vão parar de prestar atenção em mim. Então eu falei, tá, tem que ser meio médio. Aí eu falei, tá, não pode ser muito triste, não pode ser muito feliz, não pode ser. Gente! E eu também escrevi, né, você leu, sobre a Sininho, a Wendy. São coisas que eu gosto muito. Eu sou muito apaixonada e eu gostei muito de escrever. Só que falei, não é o momento, tipo, não é o lugar para ler isso. Só que era do tamanho que eu gostaria de ler. Então eu olhava pra eles e falava, não são vocês. Tipo, eu amo vocês, mas não é o momento de ser lido agora. Então foi muito difícil, assim, eu escolhi muito sob pressão. Porque falaram assim, você, dá um livro na minha mão, você vai ler agora. E eu, mas eu nem sei qual que eu vou ler agora. Leva pra minha mãe, mãe, qual que eu leio? Ela, não pode ser muito grande, nem muito pequeno. E eu, ai meu Deus do céu, qual que eu leio? E aí eu folhei assim, achei um, falei, vai ser esse. Então foi muito rápido. E até então eu tava, tipo, nervosa, mas mais para achar realmente qual que deveria ser lido naquele momento. Só que na hora que eu coloquei a minha voz, que eu comecei a falar alto e ler, que eu comecei, eu me arrepiei, assim, fiquei muito emocionada. Tremi, saí tremendo, assim, falei assim, meu, foi muito lindo, foi muito legal, foi uma coisa que eu não imaginava viver, e foi muito legal. Uau, eu tô conseguindo viver junto esse momento só pela imaginação. Mas eu Sim. também vi que você postou no Instagram, sua mãe te ajudando a montar. Poxa, que especial. E, meu, legal isso que você falou
não pode ser muito grande, não pode ser muito pequeno, porque realmente o que caiu a ficha pra mim agora é assim, que todo mundo vive num caos. As coisas nunca são meu equilíbrio. As coisas sempre estão ou muito grande ou muito pequena. A vida é assim. E então o nome que você deu pro livro Meu Caos é isso, mas na verdade o que a gente tenta é sempre buscar o meu equilíbrio, né? E como que você enxerga essa coisa? Tipo, até que ponto o equilíbrio vale a pena, né? E não vale a pena mergulhar no meu caos. Sim, eu acho que sempre quando eu escrevi, eu mergulhei muito fundo no meu caos e eu colocava, tipo, toda a minha angústia, toda a minha dor, toda a minha felicidade. Então eu falava, vou escrever sobre isso? Eu vou ser muito dramática sobre isso. Eu não vou poupar limite, eu não vou tentar fazer essa balança do tipo, é muito ruim, mas também é bom. Falei, não, se eu tô escrevendo sobre o que é ruim, meu, vai ser um inferno. Mas quando é bom, também vai ser muito bom. Então, eu sempre tive essa dificuldade, assim, de encontrar esse equilíbrio. Acho que eu também nunca tentei. Eu sempre gostei de focar em uma coisa só e ir. Não achava que eu tava meio que me contradizendo, meio com umas coisas assim. Eu tinha muita dificuldade. Acho que, né, a gente tem muita dificuldade de achar o equilíbrio na nossa própria vida. Então, as pessoas vieram me perguntar, tipo, mas não foi desse jeito. As pessoas que me conhecem assim, tipo, não foi assim. Aí eu, não, não foi assim mesmo. Tipo, na vida real não foi, mas dentro de mim, uma parte de mim, para uma parte de mim, foi assim. Tipo, eu aceito que foi todo esse drama, eu aceito que foi toda essa felicidade. Então, eu sempre foquei muito em uma coisa e fui atrás dela. Então, acho que se é pela arte, a gente não precisa buscar o equilíbrio. É isso aí. E você pode ler o do sininho, a parte que você traz aquela referência do Peter Pan? Nossa, deixa eu procurar aqui. Qual delas que você lembra? Olha, eu vou buscar aqui e Tá. eu deveria ter feito isso antes, mas como eu falei, é uma coisa sem, Não, é sem programa. natural. Vamos lá. Essa parte me pegou muito. E recentemente eu fui pensar mais nisso, nessa figura do Peter Pan, porque, porque, por exemplo, Pan, a palavra Pan, ela é derivada, se eu não me engano, de uma mitologia grega, que era uma criatura, o Pan, né? Ele era uma criatura que ele amava, cultivava amor por todo ser da natureza. Todos, plantas, árvores, cachoeiras, todos os elementos e seres vivos, né? É o Pan. E também o Pan vem de pânico, por exemplo. Quando nós vemos a luz vermelha, né? Nossa, é, é Já uma se coisa assusta, né? uma coisa que remete ao alerta, né? E o pânico vem da palavra pan. E então, assim, o Peter Pan, eu fiquei pensando nisso. Até que ponto, tipo, porque o que me apresentou o Peter Pan foi a Disney. Sim. Mas quem apresentou o Peter Pan pra Disney? Né? Eu queria saber mais sobre isso, mas a parte que eu queria, que eu gostei muito que você trouxe a referência, é a página 14. Sim. Achei. Posso ler? Vai lá. Wendy, como é que você nunca se esqueceu de abrir a janela no mesmo horário por todos esses anos? Por que você nunca desistiu de Peter, mesmo tendo ido embora? E a resposta mais esperada: por que você foi embora, Wendy? Por que queria tanto crescer? Qual é a graça nisso? Sininho. Eita. E, e crescer? Existem várias formas de chegar ao crescimento, né? O mais raso deles é o crescimento involuntário, que é natural do corpo. Mas e os outros? O crescimento
da maturidade, né? Que eu acho que é isso que a Sininho tá se referindo. Aquela, a perder a inocência, né? Como você enxerga isso? Acho que foi muito difícil para mim, essa parte do crescer, que eu gostava muito, gosto muito ainda, né, da Terra do Nunca, dessa ideia de ser criança, de não ter responsabilidades e ter que lidar com certas coisas, começar a criar, né, um senso de responsabilidade. Não, se eu não fizer, ninguém faz. E realmente perceber que isso é crescer foi muito difícil. E eu sempre fui muito brava com a Wendy. Do por que realmente? Por que você queria crescer? Tipo, não tem graça nenhuma em crescer, em ter responsabilidade. E por que ela deixou a Terra do Nunca? Por que voltar para casa era melhor do que lá? Que tinha fadas, tinha sereias. Por que ela escolheu crescer? E aí, hoje em dia, já consigo me acalmar, ver que meio que de algum modo todos nós somos a Wendy. Em algum momento a gente aceita, a gente cresce, a gente gosta, a gente aproveita enquanto a gente cresce. Então, eu também estou escrevendo novas coisas sobre ela, mas nesse sentido, porque isso eu escrevi há muito tempo atrás, que era quando eu realmente estava bem revoltada com crescer e com como que você deixou a Terra do Nunca. Tipo, eu não teria deixado a Terra do Nunca. E aí eu fui percebendo que sim, eu teria deixado a Terra do Nunca. E todas essas partes assim do crescer. Então, antes para mim era muito complicado, muito revoltada, e agora já não, eu me vejo como o Andy também. Antes eu ficava, se eu tivesse a oportunidade que ela teve, eu faria diferente. E agora eu falo, na história, na verdade, ela é mais corajosa. E quando eu assistia a criança, eu não via dessa forma. Então, me pegou diferente hoje em dia. Nossa, eu tive um insight agora enquanto você falava, as coisas vão somando, né, na calculadora, e a mulher, ela amadurece mais rápido que o homem, teoricamente. Praticamente, eu sei que é assim, mas como diz, né? É assim, né? E a mulher também tem uma pressão na nossa cultura de crescer diferente do homem, né? Porque, ó, o que eu tava pensando aqui você disse que era mais revoltada e tal. E isso é típico da adolescência, aborrecência, como uns dizem, né? Então, natural. Só que eu tava lembrando das minhas referências, por exemplo, quando você é aborrecente sendo um menino para virar um homem, essa sua revolta parece que é mais aceita do que a revolta para a menina. E também o homem, o menino, ele tem mais aquela permissão de zoar, zoeira mesmo, de causar, né? Enquanto para a menina, ela tem que ela amadurece mais cedo e ela também tem que se resguardar de tipo, não pode zoar, não pode extrapolar, não pode nada demais, tem que ser quietinha, daquele jeitinho. Isso é o que te causou revolta? Foi esse tipo de cultura, de obrigação? É, eu acho que eu comecei a fazer coisas assim que era esperado de mim, que eu não me sentia pronta para fazer, e que eu via homens mais velhos do que eu não fazendo. Então, era muito difícil, tipo, esse é meu papel, essa é minha obrigação, e por quê? Porque agora. E acho que nesse crescer como um todo, né? E eu sempre fui muito aquela menina a certinha, a quietinha, a tímida. Então, sempre engolindo a minha revolta, engolindo a minha insatisfação. Eu não demonstrava, eu não surtava, eu não zoava, eu odiava brincadeirinhas. E eu sempre fui muito em silêncio. E eu acho que foi uma forma, assim, de poder demonstrar a minha aborrecência no papel. Então, quando eu fiquei. Eu nunca verbalizei que eu fiquei brava com a Wendy. Por que que ela quis crescer? E eu acho que quando eu assumi o papel da Sininho e pude escrever sobre isso, que eu fui me colocando nessa injustiça, toda essa revolta mesmo de
tanto com a nossa sociedade, sobre quanto os meus sentimentos, o que eu achava certo, o que eu não achava, o que eu teria feito de diferente. Então, eu acho que eu mudei no papel a forma como eu sou. Eu não sou mais quietinha. Eu falo, mesmo que não seja verbalmente, vai ser pela escrita. Então, foi me encontrando, assim, um caminho de realmente fugir desse padrão da menina certinha, quietinha, tímida. Eu falei, não, ela existe. Ela só não tá à mostra pro mundo. Eu acho que ao publicar esse livro, ela foi, sabe? Tipo, esse livro conseguiu falar muito por mim, coisas que eu nunca falei, coisas que eu tinha 16 anos e eu queria muito ter falado. Que legal que você achou o seu caminho mesmo. Sim. E pra gente encerrar, vamos lá. Qual que é a sua referência no quesito do livro? Porque eu me surpreendi com a originalidade do seu modelo. Você já viu coisas parecidas? Porque eu não lembro de ter visto um livro desse jeito, a não ser quando eu vi livro de poema, que tem mais um modelo similar. Mas eu não sei se essa foi a sua intenção, se foi nisso que você se inspirou. Qual que é a sua referência desse seu trabalho? É realmente intuição, eu diria, e sentimento, porque eu não sabia, me perguntavam, a minha mãe ficou pesquisando modelos, tipo, me mostrando coisas, porque eu falei, eu não sei nem o que existe. Eu não sei onde eu devo me basear. E eu não sou uma pessoa muito que vai a fundo. Eu falo assim, o que que eu quero, sabe? Tipo, eu preciso me basear em alguma coisa? Aí me falaram, não. Aí eu, tá, eu posso fazer do meu jeito? Pode. Então, eu fui realmente na minha conta, não me inspirei, talvez algo dentro de mim tenha se inspirado em alguma coisa, mas foi totalmente, tipo, de sentimento de cabeça, assim, porque eu não parei, peguei um modelo e falei, eu quero parecido com isso. Realmente não existe essa parte. A minha mãe tentou me mostrar várias coisas, bonito, mas não é meu, tipo, já é de alguém. Então eu queria realmente algo meu, algo a minha cara. Então sempre quando me mostravam modelos, é muito bonito, eu gostei muito. Só que é dessa pessoa, sabe, que escreveu isso. Então foi nesse tentativa de encontro comigo mesma, tentativa de encontro com o livro. Eu falei, realmente foi tipo um nascimento, foi uma expectativa, foi uma criação. Então, todas as cores, as fontes, tudo foi pensado assim no que parecia comigo. Perfeito. Nossa, agora eu fiquei mais surpreso, porque eu lembro que eu falei que eu fiquei surpreso quando você lançou. Mas agora bem mais, porque quando eu li, né, eu vi que estava dentro, eu percebi, isso aqui eu nunca vi antes. Isso aqui é novo para mim. E, e é como se você tivesse aberto uma porta, entendeu? Porque quando você conhece algo novo, você, poxa, não. Agora que eu conheço isso, pô, dá para desbravar aqui e ali. Isso foi muito importante. Então, eu agradeço você por ter sido corajosa, de ter escrito sobre suas emoções, que é uma coisa dificílimo. Por isso que você deve ter se sentido aqui, qual emoção eu escolho, né? Agora, em voz E, alta. Mas eu agradeço mesmo, de coração, por você ter feito isso, porque me inspira, me dá coragem e me dá um exemplo, né? É isso aí. Estou muito feliz em saber disso, que tem, da mesma forma como trouxe uma força para mim, que também pode trazer força para outras pessoas que estão lendo ele. É isso aí. E já que agora nós sabemos que você já está matando a vontade de escrever o seu romance, já sabe como começa, então que você continue inspirada, continue motivada para escrevendo e que você tenha uma ótima vida. E a gente vai se falando aí, tá? Tá bom, obrigada para você também. Adorei conversar com você hoje. Valeu, Duda.
Tchau, um abraço. Tchau, até mais.